My remarks this afternoon are Meu intended discurso dessa tarde é um convite para aqueles que ainda não adquiriram um testemunho pessoal do pagamento integral do dízimo. Há muitos motivos usados para não se pagar o dízimo, como emergências médicas, dívidas, consertos de carro e reformas da casa, despesas educacionais e seguros. Essas questões, como outras semelhantes, são bastante reais e muitos de nós, na maioria, vivenciamos essas coisas e lidamos com elas todos os dias. Essas provações sobrecarregam nossos limitados recursos financeiros e, se não administrarmos sabiamente, podemos nos tornar incapazes de cumprir a obrigação de pagar o dízimo para o Senhor. O não cumprimento dessa lei eterna não deve ser negligenciado, podendo não apenas prejudicar seriamente nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, mas também limitar as bênçãos físicas e materiais que podemos desfrutar. Como o presidente Spencer W. Kimball disse, o Senhor deixa claro que o dízimo é sua lei, sendo exigido de todos os seus seguidores. Temos a honra e o privilégio, a segurança e a promessa, e a grande bênção de viver essa lei de Deus. Deixar de cumprir essa obrigação em sua plenitude significa negar-nos suas promessas e negligenciar um assunto muito sério. Trata-se de uma transgressão, e não de um descuido inconsequente. Portanto, o que é o dízimo? O Senhor deu-nos sua definição. E esse será o início do dízimo do meu povo. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. Isso será uma lei permanente para eles. Observem que o dízimo não é simplesmente qualquer oferta voluntária, nem a 20ª parte ou outra fração de nossa renda anual. O presidente Howard W. Hunter declarou desta forma: a lei declara simplesmente que é 1/10 de toda a sua renda. Renda significa lucro, remuneração, aumento. É o salário do empregado, o lucro de um negócio, o aumento de um patrimônio de alguém que planta ou que produz. A renda pessoal proveniente de qualquer outra fonte. O Senhor disse que esta é uma lei permanente, como foi no passado. Como é usado o dízimo? Os membros fiéis da igreja pagam seu dízimo a um membro da presidência do ramo ou do bispado da ala. Sob a direção do profeta do Senhor, esses fundos são então coletados e usados para financiar o crescimento e desenvolvimento da igreja no mundo inteiro. Alguns exemplos da utilização dos fundos do dízimo são as construções de templos, o financiamento do trabalho missionário mundial, a construção e manutenção de capelas e outros propósitos dignos. Por que o Senhor exige que seu povo pague o dízimo? O Senhor é nosso Pai, e como nosso Pai, Ele nos ama. Por nos amar, Ele deseja abençoar-nos tanto física quanto espiritualmente. Ouça algumas de suas declarações registradas nas Escrituras. Escutai e dai ouvido, ó vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus, vós que me deleito em abençoar com a maioria de todas as bênçãos. E outra, pois assim diz o Senhor, eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Para conceder suas bênçãos a seus filhos de modo justo e equitativo, o Senhor instituiu leis que regem as bênçãos que Ele deseja que desfrutemos. Ele revelou este princípio de leis a seu profeta da restauração. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Novamente, eu, Senhor, estou obrigado,
quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. O Senhor sabia desde o princípio que nós, seus filhos, enfrentaríamos adversidades físicas e espirituais durante essa vida mortal. De fato, essas adversidades são uma parte vital da provação mortal. Ele sabia que precisaríamos de suas bênçãos durante a vida, não apenas para sobrevivermos às nossas provações individuais, mas também para desfrutarmos um certo nível de conforto e até de prosperidade. Por isso, a lei do dízimo foi instituída desde o princípio. Sabemos pelas Escrituras que Abraão foi abençoado por sua obediência a essa lei. E temos hoje a mesma lei que foi repetida pelo Salvador em sua visita aos habitantes deste continente, há quase 2000 anos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja espaço suficiente para recebê-la. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá frutos de vossa terra, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Que lei maravilhosa! Ele que não tem apenas o poder e os meios para abençoar seus filhos física e espiritualmente, mas também o desejo de fazê-lo. Proveu-nos a chave para as bênçãos que necessitamos e desejamos. Essa chave é a lei do dízimo. De fato, conforme declarado pelo presidente James E. Faust, alguns talvez achem que não estejam em condições de pagar o dízimo, mas o Senhor prometeu preparar um caminho para que cumprisse todas suas ordens. No início, pagar o dízimo exige um salto de fé. Aprendemos a respeito do dízimo pagando-o. De fato, creio ser possível sair da pobreza se tivermos a fé para desenvolver ao Senhor parte do pouco que temos. Irmãos e irmãs, só precisamos obedecer à lei para receber as bênçãos. Agora o convite. Para os que ainda não são dizimistas integrais, convido-os a começarem hoje a pagar seu dízimo integral ao Senhor por intermédio do seu líder local do sacerdócio. Convido-os a pagarem seu dízimo ao Senhor em primeiro lugar, antes de saudarem qualquer outra obrigação financeira. Convido-os a depositarem sua confiança no Senhor e, como Ele próprio disse, provai-me então com isto. Se fizerem isso e colocarem sua obrigação de pagar o dízimo ao Senhor como a primeira prioridade dentre todas as suas obrigações financeiras, vocês serão realmente testemunhas do incomparável poder do Senhor, quando Ele abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. Terão então adquirido seu próprio testemunho pessoal dessa lei muito sagrada do dízimo, e se continuarem a ser obedientes a essa lei, irão enxergar-se cada vez mais ao Senhor. Para os que já são dizimistas integrais, cumprimento-os por sua fidelidade. Vocês já são testemunhas do seu próprio testemunho pessoal quanto ao cumprimento das promessas do Senhor, aos que obedecem a esse mandamento, e a cada vez que pagam seu dízimo, sua devoção ao Senhor aumenta. Presto-lhes meu testemunho pessoal da lei do dízimo e da veracidade das promessas que o Senhor fez referente a essa lei. Sei por experiência própria que realmente recebemos as bênçãos e sou muito grato por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.